Amém. Amém. Foi o Senhor que abriu essa porta. Então, tem de bom ânimo. Glória a Deus. Tem de bom ânimo, e é com esse ânimo que eu quero convidar você a mergulhar agora nas Escrituras, a passear. Quem aqui já fez o seminário do Reino? Levanta a mão. Ó, tem bastante gente que não fez, tá vendo? Quem aqui já fez o seminário do Reino presencial? Diminuiu mais ainda, ó. Tá vendo? Mas tem muita gente aqui que não fez o seminário do Reino, né? O seminário ele consiste de 13 aulas online. Você hoje não tem a apostila, mas a gente vai providenciar uma apostila para você em PDF. Tudo que está sendo ministrado aqui, você vai ter acesso a ele por completo, tá? E essas 13 aulas, elas foram condensadas em 5. Olha aí que coisa. Por exemplo, a aula de hoje é uma aula que você vai ouvir 3 aulas. Sendo 3 aulas em uma. Não é promoção, 3 em 1. Vem para uma aula e ganha 3. Essa apostila aqui, ó, que a gente tem, tá vendo? Só que a gente não conseguiu imprimir, são 82 páginas, né? Mas você vai ter acesso em PDF. Vai ser até mais barato, né? Para você. Beleza? Bom, então vamos lá, deixa eu conferir aqui. Já tem o horário ali, são 8 e... 10 para as 8? 10 para as 8, não. 8 e 20. 8 e 20. Isso aí, são 8 e 20, né? Eu preciso terminar até meia-noite e 20. Tô brincando. Gente, olha só. O reino de Deus. Que palavra bonita essa, né? O reino de Deus. E nós sabemos que o reino, né, é uma palavra que faz parte do vocabulário do cristão. Né? O cristão, ele fala sobre o reino de Deus. E às vezes até de forma genérica, tipo, ó, você tem que vir para a igreja, cara, você tem que buscar o reino. Né? Tudo passa a ser reino. Pô, você tem que trabalhar algum ministério na igreja, você tem que buscar o reino. O reino passa a ser algo genérico. Né? Como que se fosse algo ou administrativo, ou algo para você exercer o dom no corpo de Cristo. Só que o reino de Deus é muito mais do que isso. Então, nesse seminário, você vai aprender, você que vai fazer pela primeira vez o seminário, você vai aprender que o reino de Deus é algo que, primeiro, ele é espiritual, mas ele também será algo palpável. O espiritual nós já vivemos e buscamos, mas o palpável, ninguém aqui nunca passou por ela. E o palpável é que nós iremos herdar. Lembra que Paulo disse? Não erreis, nem os sodomitas, né? Nem os avarentos, nem os mentirosos herdarão o reino. Mas se eu vou herdar, porque eu não tomei posse dela ainda. Então o reino ele tem 2 fases. A fase espiritual, que é quando ela entra dentro de mim, por meio do espírito, e tem a fase física, material, que eu posso ver ela. E essa é o que nós iremos herdar, aquele que perseverar até o fim. Então nós vamos ter essa missão, humildemente, como servos do Senhor, passar para vocês aquilo que o Senhor nos passou também. E a minha oração é que o espírito de revelação venha abrir os olhos do entendimento de muitos irmãos. Amém. Assim como abriu meus olhos há mais de 20 anos atrás. Está ali o pastor Márcio comigo, meu pastor, né? O pastor Damásio também, o meu pastor, que há mais de 20 anos, né, me tem discipulado nessa palavra. Eu sempre aprendo com eles. E hoje não estamos apenas sendo discipulados, mas estamos discipulando juntos. Né? Estamos ensinando juntos. Isso para mim é motivo de muita honra. Para mim é uma honra ter os pastores aqui comigo. Amém. Tá? Então vamos lá. A aula é sobre as 4 dimensões do reino de Deus. Hoje você vai entender por que a gente chama de 4 dimensões do reino. Tá? Vamos lá. Primeiro, um único slide. Eu vou tentar sintetizar uma aula inteira de 1h30. Tá? Uma aula de 1h30, 2 horas, eu vou sintetizar em um único slide. Beleza? Então veja bem. Nós temos aqui o AT, né, que é o Antigo Testamento, morte de Jesus, né, e a ressurreição dele. E o que Jesus falou? O que Jesus mandou fazer em Mateus capítulo 28? Ir de fazer discípulos. Né? E os discípulos fizeram discípulos mesmo. Olha que interessante. Quais são os discípulos dos apóstolos? Alguns a gente vê na Bíblia. A gente vê Tito, a gente vê Timóteo, a gente vê Clemente, né? A gente vê Apolo, ou tantos outros homens de Deus que está lá na Bíblia. Lá em Romanos 16 você vê uma lista imensa, né, de homens e mulheres trabalhadores do reino de Deus ali.
Só que isso é na Bíblia. Fora da Bíblia, você tem que ir para a história, né? E aí na história nós temos o que a gente chama de patrística. Tá? A patrística, o que é a patrística? São os primeiros pais, né, apostólicos da igreja primitiva. E glória ao Senhor Jesus, o Senhor desde cedo me impulsionou a estudar história. Sou formado em História, licenciatura, ensino médio fundamental, e sou pós-graduado pela Batista do Sul, sou pós-graduado em História da Igreja e a História da Interpretação Cristã. Então eu peguei muitos elementos, né, e isso pode ajudar bastante para que a gente pudesse trazer um ensino com conteúdo, com fonte histórica. Eu também gosto de trabalhar nesta área. Também está aqui o pastor Damaso, que escreveu um livro chamado O Evangelho da Igreja Primitiva. Então, se você quer saber como que a igreja primitiva ela cria, tem documentos. Alguns outros você já deve ter ouvido. Quem gosta de estudar a história da igreja, como Policarpo de Esmirna, que foi discípulo do apóstolo João, como Irineu de Leão, no seu livro Contra as Heresias, contra os Gnósticos, Justino o Marte, no seu diálogo com Trifão. Aí vem Clemente de Roma, vem Atenágoras de Atenas, né? E tantos outros homens que a própria teologia cristã, independente se é batista, assembleia, né? Tanto faz, toda a teologia cristã hoje reconhece esses homens como homens de Deus. E esses homens deixaram escritos o que eles criam. Eles deixaram ali nos seus livros, nas suas cartas. Policarpo escreveu várias cartas, Inácio de Antioquia, discípulo do apóstolo João, escreveu várias cartas, e todos eles deixaram ali registrado a forma como eles acreditavam. Eles liam a passagem da Bíblia e davam a interpretação de como a igreja primitiva acreditava. Então o que hoje para a gente é uma questão de interpretação, naquela época era uma questão de fundamento, de espinha dorsal para a igreja. Você vai falar de escatologia, hoje tem várias correntes escatológicas. Naquela época não, naquela época tinha uma corrente escatológica só. Tá? E essa única corrente escatológica era a corrente de uma escola que inclusive está na Bíblia, que era chamada da escola de Antioquia. Os antioquenos tinham uma linha escatológica totalmente literal. Isso você pode verificar até num livro chamado, da editora Vida, Manual de Escatologia de Eduardo Pentecoste. Ele traça todo o histórico das duas escolas primárias que foram fundadas ali nos primeiros séculos, a Antioquia e uma outra que é chamada de Alexandria. E qual é o problema? Eu já estou começando, já comecei a ministrar. Eu estou falando sobre essa partezinha aqui. Tá? E qual foi o problema que ocorreu aí? O problema foi o seguinte, foi que quando o evangelho chegou lá em Alexandria, você sabe, Alexandria, uma das 7 maravilhas do mundo. Por quê? Porque lá tinha a maior biblioteca do mundo. Foi destruída por causa de um maremoto, mais ou menos, né? Um terremoto. E Alexandria, ela fazia um ecumenismo de religiões ali. Ali tinha a fé egípcia, ali tinha a fé grega, até por causa do helenismo também, tá? E você vê que havia uma escola que era de judeus da diáspora, porque você sabe que os judeus foram dispersos. E nessa que os judeus foram dispersos, um camarada, um rabino chamado Filon, ele funda essa escola judaica. Só que ele é influenciado pela escola grega, filosófica e egípcia. Quando o evangelho chega em Alexandria, segundo a tradição reza por o apóstolo Marcos, quando o evangelho chega lá, o que eles fazem? Nossa, que legal! Eu estou acreditando em Jesus. Jesus é o Messias mesmo. Jesus é realmente o camarada que veio, né, cumprir as Escrituras. Só que tem um detalhe. A nossa interpretação é filosófica. A nossa interpretação é uma interpretação voltada para o helenismo e pela filosofia egípcia. Então eles acreditavam em Jesus, só que tudo que se concerne ao reino desse Jesus foram todos simbolizados. Foram todos alegorizados.
E aí o que acontece? Está registrado o documento. Eu, quando ministro online, os irmãos sabem que eu pego o documento e leio para eles. Mostro as fontes lá. Não é nada da minha cabeça, não. E aí você tem agora duas escolas andando no mesmo período. A escola de Antioquia, que é literal, cria num reino literal, e a escola de Alexandria, que cria num reino simbólico. Um dos expositores famosos que você deve ter ouvido por aí, que se você gosta de estudar, é Orígenes. Orígenes era um que influenciou, e agora você também vai saber quem é, o chamado Agostinho, o Santo Agostinho, ou o Agostinho de Hipona. O Agostinho, ele era, preste atenção, ele coloca isso no seu livro Confissões, né? E da Cidade de Deus. Ele fala o seguinte, que ele cria no reino milenar literal. Ele cria na literalidade dos textos. Mas depois ele abandonou quando ele conheceu os professores de Alexandria. Só que aí tem um problema. Quem é Agostinho? Agostinho é um líder da igreja romana. Era um líder católico. Que hoje muitos cristãos o veem como um líder evangélico. Nunca foi. Ele foi um líder católico. E quem é que comandava o mundo até então? Quem era o império que comandava, gente? Roma. Quem é que detinha os poderes da interpretação? Roma. Então quem é que venceu a batalha? Antioquia ou Alexandria? Alexandria. Obrigado. E o que acontece? A escola de Antioquia perdeu voz, não permitiram que os seus professores eles viessem a participar dos concílios de interpretação, fecharam essas portas e a única voz que permaneceu foi a voz de Alexandria. E aí, a Igreja Católica comprou essa interpretação e essa interpretação alegórica, ela começou a fazer parte da doutrina da espinha dorsal da Igreja Católica Apostólica Romana. E na história, e nós vemos aqui, né, o imperador Constantino, não foi ele quem determinou uma série de coisas. Tem muita gente que pensa que tudo aconteceu com Constantino. Não foi. Constantino não tinha nem sabedoria para um monte de coisa. Ele decretou, foi o fim da pesquisa, a Igreja da Reforma. Vê se tem alguma outra slide que eu termino aqui, deixa eu dar uma olhadinha. Então volta para lá. Volta para lá. Nós temos aqui a Igreja da Reforma, no século XVI. Quando a igreja, e preste atenção que isso já é o plano de Deus, tá? No seminário a gente explica, na primeira aula, lá na apostila que você vai pegar no PDF, você vai ter o QR Code. O QR Code ali você vai acessar direto a aula completa, tá? Eu estou resumindo aqui em 5 minutos para você. Então já havia profecia, Jesus já havia profetizado, Paulo já havia profetizado, o profeta Daniel já havia profetizado que haveria uma apostasia no corpo de Cristo. Haveria essa apostasia. E a apostasia veio. Gente, no século XIX, olha quanta coisa aconteceu. No século XIX, nasceu Joseph Smith, o pai lá da religião dos mormons, Charles Taze Russell, testemunho de Jeová, Ellen Goldwhite, adventista do sétimo dia, Allan Kardec, espiritismo, Helena Blavatsky, que é da teoria da evolução, né? Charles Darwin, também da teoria da evolução, Sigmund Freud, pai da psicanálise. Olha quanta gente nasceu nesse período. De 800 para cá, são quantos anos? 200 mais ou menos. Por aí, dependendo de qual período nasceu cada um. Isso em 200 anos. Você imagina do ano 400 até 1500. Quanta bobagem entrou no corpo de Cristo. Em 200 anos, os camaradas fizeram essa festa. Imagina o quanto de doutrina, tradição, crendice, misticismo, dogmas entraram no corpo de Cristo de 400 a 1100 anos de história. Aí a gente começa a mostrar os textos bíblicos
que Deus iria começar a restaurar a sua igreja. E a restauração da igreja começa com a reforma. Ali na reforma, Deus começa a restaurar, mas presta atenção, a restauração não é completa ali. Não é ali que finaliza tudo. A reforma é o primeiro passo para uma caminhada muito longa que a igreja iria ainda dar. E começa pela fé. Está lá um texto que Lutero já lia há centenas de anos, e do nada, a salvação é pela fé. O que é isso? Ele lia o texto, mas não entendia. E um belo dia ele leu o texto e o Senhor revelou. E isso acontece até hoje, tá? Amém. A gente lê vários textos da Bíblia, a gente acha que sabe, mas quando Deus revela, você lê ele como se fosse a primeira vez. E foi assim que aconteceu com Lutero. Mas não havia só Lutero, havia outros homens que já estavam, Deus já estava mostrando, já havia outros movimentos ali, os anabatistas e tal. E aí Deus foi lá e levantou aqueles homens, aqueles são homens de Deus da reforma. Foram homens de Deus, teve suas falhas, temos críticas a fazer, mas você está aqui, você é fruto da reforma. Amém? É ou não é? É sim. Muito bem. Então tem o seu valor. Só que o que acontece? A próxima reforma ia acontecer mais de 100 anos depois. 100 anos é muita coisa. E está lá. Os irmãos que foram ganhos pelas igrejas históricas, seja luterana, né, seja uma igreja anglicana, foram ganhos, e isso acabaram se tornando o quê? Denominações. Tem algum problema uma denominação? Tem, desde que você não enxergue o outro como seu irmão. Só a minha igreja que prega a verdade, só a minha igreja que fala a verdade, aqui é assim, aqui é assado. Aí você está atrapalhando o que Deus está querendo fazer. Porque Deus não trabalha com uma denominação, Deus trabalha com uma noiva. Deus trabalha com uma igreja. E aí a gente está olhando para o nosso umbigo, achando que Deus só fala com a gente, que a nossa igreja é melhor, que a nossa igreja é isso. Não. São 7 igrejas no Apocalipse, cada um tem qualidades e tem os seus defeitos, tirando Filadélfia e Esmirna. Então a gente precisa ter um olhar de Deus nessa história, não um olhar de homem. O olhar de homem contempla as divisões, mas o olhar de Deus contempla a sua noiva que ele vai arrebatar. E Deus, desde a reforma, está trabalhando com a sua noiva. E aí entra a questão do problema denominacional, porque quando a gente chega lá para o século 17, 18, Deus ele vai começar a levantar avivalistas. E aí você conhece um monte, Charles Finney, John Wesley, né? Vários avivalistas, porque os camaradas que estavam dizendo, eu sou salvo pela fé. Não, eu sou salvo pela fé. Mas eu sou salvo pela fé, saia do culto e ia encher a cara de cerveja, né? Ficava bêbado. Aí não. O que os avivalistas vieram trazendo? Sem santificação ninguém verá o Senhor. Nós temos que nos santificar. E aí foi aquele movimento que Deus usou, gente do mundo inteiro. Não foi uma denominação. Não foi uma igreja. Foi toda a igreja. E assim foi. E aí mais na frente, Deus vai lá e restaura mais um dom. Mais uma coisa, você repara que Deus está restaurando. É paulatino, não é de uma noite para o dia, não é de uma hora para outra, e não é com um homem só. Igual tem nas seitas, quando é de um homem só. Ele trabalha com diversas pessoas. Diversos homens. Não tem um fundador de uma igreja. Não tem um ícone de uma igreja. Para com isso. Todos nós temos uma corrida de bastão, correndo juntos, buscando o reino juntos. Seja de um, seja de outro. E aí quando Deus restaura, olha como é que é o perigo denominacional. Vocês vão entender bem que vocês são da Assembleia. Quando Deus restaura os dons espirituais lá na Rua Azusa, que não foi só na Rua Azusa, teve também no Japão movimentos semelhantes, começa a se opor a galera, né, que já estava acostumada. Não, eu sou uma igreja ortodoxa. Isso daí é língua de homem. Isso chegava a dizer que era língua de demônio. Carregado, o seu telefone está carregado. Mas Deus estava com... Lutero não falava língua. Eu não vejo Wesley falando. Por que eles não falavam? Porque não era o tempo da restauração. A restauração veio no outro momento. No outro momento. E quando Deus quis restaurar a igreja, Ele não quis restaurar um grupo.
Ele queria alcançar os wesleyanos, ele queria alcançar os luteranos, ele queria alcançar os batistas, só que as pessoas ficaram presas nas denominações. Então eles pegaram uma porção da restauração, o outro pegou uma outra porção, e quem está ali na frente, a turma da Azusa, pegou a primeira, pegou a segunda e pegou a terceira. E os primeiros ficaram parados lá, no tempo, idolatrando a reforma. Viva a reforma, sou reformista, eu sou da reforma. Como se Deus parasse ali, acabou ali a história. Tudo terminou ali na reforma. E até hoje você vê pessoas idolatrando homens da reforma. Está errado. Deus não para em um homem só. E aí quando a gente compara o que esses homens vieram pregando, voltando para a Igreja Católica, principalmente na área escatológica, tem muita raiz católica. Tem muito dogma católico. É só você comparar. No meio da administração, você vai perceber algumas coisinhas. Então você vai ver que esse processo de restauração que Deus está fazendo, ele é até hoje. E hoje Deus está restaurando, que não é de hoje, que não é com a gente só, que tem um monte de gente no Brasil e no mundo, só que Deus ainda não deu oportunidade para a gente chegar na mídia, está em boca pequena, trabalhando lá embaixo da terra, na raiz, até aparecer. Deus está restaurando o Evangelho do Reino. Só que na medida que ele trabalha restaurando o Evangelho do Reino, a gente descobre o quê? A gente descobre que havia homens lá no 1º e 2º século que ensinavam as mesmas coisas que a gente ensina. Então nós não somos uma voz única. Eu olho para Policarpo, ele prega a mesma coisa. Eu olho para Clemente de Roma, ele prega a mesma coisa. Eu olho para Irineu de Leão, ele pregava a mesma coisa, discípulos dos apóstolos. E olha aqui, o pastor Damásio está de prova. Quando ele recebeu esse entendimento, através de um outro pastor que já está falecido, o pastor Arcélio, ele nem tinha conhecimento dos pais da igreja. Ele ficava lá se batendo. Como é que pode só a gente falar isso? Ninguém... Como que isso é restauração se ninguém nunca pregou isso? Não é impossível, não existe palavra de restauração se você não tem nada palpável na história. E aí, em 2000, a editora Paulus publica os livros, né, dos primeiros cristãos. Aí quando ele lê, ele fala assim, nossa, tudo que eu estou acreditando, os caras já criam. Então isso testifica o que nós cremos. Então a gente tem muito fundamento. Tem Bíblia, a gente tem história, e não tem para onde correr. Porque se falar que isso é moda, isso não é moda, vem lá do 1º e 2º século. Só se for moda antiga. Né? Se falar que isso é doutrina nossa, não, então é doutrina da igreja cristã do 1º e 2º século. Se você viajasse no tempo e fosse para lá, você ia ouvir tudo que a gente vai falar aqui para vocês hoje. Aí você teria que montar uma denominação e ter que sair dos apóstolos, sair de perto deles. Né? Mas o seminário ele é todo assim, ele é confronto mesmo. Você vai ser confrontado o tempo todo. É muito legal isso. Vamos lá, vamos então para a segunda aula que a gente ministra online, né? O reino de Deus na Bíblia. Marcos 1, 14, 15. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus. Olha que interessante, né? Evangelho. Evangelho é o quê? São boas novas. O que são boas novas? Notícias novas. E notícias boas. Falar de Jesus para o brasileiro é notícia nova? Não. Todo mundo sabe quem é Jesus. Né? Agora, falar do reino é notícia nova? É porque você vai saber por que é. Tá? O tempo está cumprido. E o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então o reino de Deus, ele está chegando. Está próximo. Qual é o meu papel? O meu papel é, como diz aquele texto, me arrepender. Ter uma metanoia, uma mudança de mente. Por qual razão, por qual motivo que eu tenho que me arrepender? É só para ser salvo? É porque está vindo um reino. Está chegando um reino. E eu tenho que me preparar para esse reino. E essa é a diferença, porque tem gente que aceita Jesus para ser salvo. Não, aceita Jesus para você entrar no reino. Necessário vos é nascer de novo para entrar no reino. O foco não é ser salvo, o foco é o reino. A salvação é para você entrar no reino. No fim, tudo é o reino.
E claro, existe o rei desse reino, né? Que nós iremos adorá-lo eternamente. Mas você percebe que ele está focando no reino. E olha que interessante, vamos lá. Planejado e estabelecido como propósito na eternidade. Deus planejou todo o seu reino na eternidade. Efésios 3:11. Vamos ler comigo, todo mundo junto? Vamos lá. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. O eterno propósito. Se é eterna, ela foi gerada quando? Na eternidade passada. Então vamos meditar aqui. Segundo o seu eterno propósito. Deus, ele tem um propósito que é isso aí mesmo, né? Que é eterno. Então veja bem. Esse propósito, ele não estabeleceu em Adão. Ele não estabeleceu em Moisés. Ele estabeleceu em Jesus. Na eternidade passada. E aí eu penso da seguinte maneira. Deus tem um propósito que sabe lá quantos bilhões e trilhões e quatrilhões de anos esse propósito esteve no coração de Deus, já pensando em mim e em você. Já pensando nesse reino. Já pensando nesse propósito. Será que nós estamos dando o mesmo valor que o Pai dá para esse propósito? Porque esse propósito foi feito nas coxas, em cima da hora. Ai, Adão pegou, peraí, rapidinho, um plano de escape aqui. Não. Esse propósito foi lá na eternidade passada. E aí, na eternidade passada, ele foi lá, ó, Jesus, eu vou jogar essa conta para você, ó. Vou estabelecer em ti. Um dia você vai ter que fazer isso, 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 assado. E aí a igreja vai ser aperfeiçoada, a igreja vai ser santificada. E aí você vai se casar com ela e você vai reinar com ela. E o Apocalipse, vamos colocar ali 19 não, 20, 21, 22, é o propósito cumprido. Ali cumpre o propósito. O propósito eterno. A gente vê muitas pessoas que não querem estudar a escatologia, que não querem estudar a vinda de Jesus. Por que será? Eu sei por quê. Porque ela não enxerga. A gente só passa a amar aquilo que enxergamos. Como a igreja não é dada esse tipo de estudo, porque não vê, é apenas uma questão teológica para ela, e para nós não, para nós é uma questão de revelação, então tudo faz. Cada um tem sua visão, cada um crê como quiser. Deus não tem 30 propósitos, 40 visões escatológicas de propósito. Ele tem um só. Um só. Um só. Vamos lá. O real conceito de eternidade. Salmo 90, versículo 2. Vamos ler todo mundo junto? Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. De eternidade a eternidade. Então, para nós existe uma eternidade passada e existe uma eternidade futura, porque a gente está no hiato do tempo do Cronos, da cronologia. E Deus não, Deus está no Kairos, ele perpassa por tudo isso e para ele é o alfa e o ômega. Ele está lá e está cá. Né? Para nós não, para nós existe um hiato de tempo, um intervalo ali. E nesse intervalo existe uma eternidade passada e existe uma eternidade futura. Na eternidade passada foi feito o propósito. E na eternidade futura é o cumprimento do propósito. E nós estamos aqui procurando fazer com que esse propósito venha a ser cumprido em nós e através de nós. Certo? Vamos avançar? Ó, as eras estabelecidas. Eternidade passada foi quando Deus estabeleceu o seu propósito. Então, olha que interessante. Amanhã, a aula começa às 10 da manhã, não perca, que vai estar ministrando o seu pastor Márcio. Ele vai falar muito sobre a quarta dimensão do reino. Até eu confundi, não? A quarta dimensão do reino, que é o território. Tá? Eu vou falar sobre o território, a quarta dimensão do reino. A herança do filho. Certo? E aí,
Na eternidade passada, o que diz lá o texto da Bíblia? Né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Pronto, só até aí. Então Deus criou os céus e a terra antes da fundação do mundo. Céus e terra é propósito de Deus. Preste atenção no que eu estou falando, céus e terra. Deus criou a terra, como diz lá em Isaías, não para que fosse um caos, mas para que ela fosse habitada. Deus criou a terra antes de fundar o mundo. Não sei quantos anos tem o planeta Terra. Será que ela foi criada na eternidade? Foi na eternidade. Foi depois que veio o primeiro dia. Antes do primeiro dia já estava lá o céu e a terra pronto. O criado. Então você veja que Deus, ele tem um propósito com essa terra. Por que ele criou na eternidade passada? Algo tem a ver aí. Porque se é um propósito eterno, e esse propósito foi estabelecido em Jesus na eternidade passada, e tudo que há no céu e na terra faz parte do seu propósito, e ele cria a terra na eternidade passada, alguma coisa tem aí, precisa entender. Não é algo que seja passageiro, algo que foi criado na eternidade. Você concorda comigo? Se foi feito na eternidade, não é passar algo que vai ser explodido, ou deixar que ela venha a ser habitada. Caramba! Então vamos lá. Ó, aí Deus disse assim, haja luz. Ali começa a fundação do mundo, onde faz separação das trevas e da luz. Ali há o primeiro dia. Ali começa a fundar o mundo ali. Então Deus já havia criado os céus, a terra, os anjos. Alguma coisa acontece que a terra ela se torna sem forma e vazia, desolada e vazia no original ali. As águas também, né? Oi? As águas também, né? Não, tem as águas, sim, as águas já vinham ali. Bem lembrado. Inclusive nós pensamos que é uma pangeia, né? Que havia ali. Né? E aí quando Deus começa a fundar o mundo, preste atenção nisso aqui. Quando Deus começa a fundar o mundo, o que acontece? No segundo dia Deus faz separação de águas e e coloca entre águas e águas uma coisa chamada de firmamento. Ou seja, os céus e a terra eram uma coisa só. Não havia separação. Amém. Antes não havia, porque o propósito de Deus era com o céu e com a terra. Foi depois da queda de Satanás, foi depois da terra ser desolada, e ele cria o homem, que ele cria a terra para os homens e separa o céu para ele. Mas o propósito de Deus não é ficar longe dos homens. Tanto é que assim que ele cria Adão, ele passa a visitar o homem na virada do dia. E se Adão não peca, ele iria encher a terra com seus filhos. E toda a terra seria tomada de pessoas. E Deus, ao invés de visitar o homem na virada do dia, em algum espaço do planeta, seria virada do dia, Deus iria passar a habitar com os homens. Aonde? Aonde foi plantada o Éden? Na terra. Então Deus faz toda essa programação, separa o céu da terra, coloca ali um espaçamento que é chamado de firmamento, mas lá em Apocalipse 21 tudo volta a ser uma coisa só. Por isso que a Nova Jerusalém... Não, deixa pra lá. Vamos lá. Estou adiantando aqui, estou adiantando. Vamos lá. Aí nós temos o primeiro dia, né? Tarde e manhã, primeira semana, primeiro mês, primeiro ano, primeiro século, primeiro milênio e a eternidade. Agora conta comigo. Deus criou o mundo em 6 dias. E no 7º ele trabalhou também, que ele trabalhou no 7º dia, tá? E no 7º ele descansou. Os outros estão falando isso na igreja adventista? Deviam tirar de lá agora. Né? E no 7º ele descansou. Descansou. Descanso é o quê? Sábado. Tá? Então vamos lá. De Adão até Abraão são quantos anos? 2000. De Abraão até Jesus quantos anos? 2. Mais 2000. De Jesus até nós quantos anos? 2.000. Mais 2000. 6.000 anos. Nós estamos perto do 7º dia, o 7º milênio, que é o dia do descanso. Aleluias. Estamos às portas do 7º milênio. Amém. O milênio sabático. O milênio sabático.
descansar, deleitar. Já estamos próximos disso. E tem mais coisas lá no Éden que a gente vai falar daqui a pouquinho. Tem muita coisa para falar do Éden, muita coisa. Por que tem muita coisa para falar do Éden? A gente vai ver. Ó, promessa que consta no Evangelho sempre foi anunciada, Atos 13:32. Nós vos anunciamos o Evangelho da promessa, feita a nossos Paz. Ó, o Evangelho da promessa feita a nossos pais. O Evangelho já foi anunciado lá atrás, as boas novas. Foi. Você quer estudar o Evangelho? Estuda a lei, os salmos e os profetas. Não fica só lá em Mateus, Marcos, Lucas, João, não. Mateus, Marcos, Lucas, João não dá todo o panorama do reino. Quem dá é Isaías, Obadias, Miqueias, Jeremias, Abraão. Porque o Evangelho está lá. Os apóstolos, quando vai falar desse Evangelho, eles resumem uma só palavra: reino. Aí o que é o reino? Você tem que ler lá, vai ter que ler Sofonias, Malaquias, Daniel. Os profetas falam do reino o tempo inteiro. Quer detalhes? Como é que vai ser? Como vai ser o dia a dia? Aonde você vai morar? Espaçamento? O que vai acontecer? Cotidiano? Está lá. Tudo relatado. Ezequiel, então, faz um panorama detalhado sobre isso. O que os apóstolos Jesus fazem? Eles pegam todo esse bololô e falam assim, ó, esse é o reino de Deus que está chegando. Que quando os apóstolos falavam reino, eles não precisavam ficar citando coisa por coisa, ponto por ponto. Os judeus já sabiam disso, o que era. Eles já sabiam. Tanto é que quando na igreja primitiva, quando você ia pregar o evangelho, você ia pregar em qual Bíblia que você ia pregar lá? Não tinha. Não era pessoa. Paulo, irmãos, vamos abrir aqui em Apocalipse de João. Não tinha isso. Os evangelhos só vieram depois. A Bíblia Sagrada, não que eu estou desconsiderando os 27 livros, eu estou lendo eles aqui para você. Né? Eu estou dizendo que na igreja primitiva, a Bíblia Sagrada, até então, era de Gênesis a Malaquias. Era o que eles tinham. E eles pregavam as boas novas todas em cima desses livros. O Evangelho está lá. É que o pessoal faz igual Marcião. Isso é Antigo Testamento, é coisa para judeu. Está errado. Como é que eu vou pregar para gentil se eles pregavam usando o Antigo Testamento? É a Bíblia que eles tinham. Eles pregavam para gentios e para judeus. O mesmo cânon que eles tinham ali. Então, todo o Evangelho está lá na lei, nos salmos e nos profetas. Às vezes anunciado claramente, às vezes em mistério. E aí os apóstolos vêm nas suas cartas e trazem luz para aquilo dali. Eles vêm trazendo luz, porque o fundamento da igreja são os apóstolos e os profetas. Não é só os apóstolos, não. Os profetas também. Então veja aqui, ó. O reino como promessa divina. Tiago 2,5. Vamos ler aí comigo, vamos lá. Ouvi, meus amados irmãos. Não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam. Olha aí. Onde é que está esse reino? Se não tinha Novo Testamento. Está lá, né? Nos profetas, nos salmos e na lei. Está lá. Nesse seminário, a gente vai encher vocês de texto de profeta. Você vai passar a amar os profetas. Você vai olhar assim, nossa, eu nunca tive interesse para ler Obadias, nem sabia que existia isso. Zacarias, quando eu ouço, era Belém dos Trapalhões. Não tinha nem ideia de quem era. Você vai passar a amar esses profetas, porque eles são base da igreja. O fundamento passa por eles. E aí, veja o que ele diz aqui, ó, herdeiros do reino que ele prometeu, ou seja, o reino não chegou ainda. Ainda vai vir um reino. Lembra lá de Hebreus capítulo 6, que vai dizer aqueles que foram iluminados, provaram da boa palavra, né? Receberam os poderes do mundo vindouro. Então hoje eu recebo os poderes do reino, mas não são os poderes do reino que concluiu hoje, mas são poderes de um reino que está vindo, é de um mundo vindouro. A imutabilidade da promessa, Hebreus 6,17. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais... Não, lê comigo lá. Quando quis mostrar
mais firmemente aos herdeiros da promessa, a imutabilidade do seu propósito se interpôs com juramento. Eu pergunto, Deus precisava jurar por si mesmo? Não. Bastava ele falar, Abraão, eu vou dar essa terra para você e para a tua descendência para sempre. Amém? Amém, Senhor. Acabou a história. Deus prometeu, está prometido. O Senhor falou, cale-se diante dele toda a terra. Mas ele, para mostrar mais firmemente, olha aqui a palavrinha, a imutabilidade do seu Propósito. Olha, lembra lá de Efésios 3:11? O propósito eterno. Então Deus, ele revela a Abraão o seu propósito. Por isso que o evangelho foi anunciado a ele. Por isso que o reino foi anunciado a ele. E quando ele fala para Abraão, Abraão, olha só, o negócio é o seguinte: não tem ninguém maior do que eu. Então eu vou jurar por mim mesmo. O que significa que se eu não cumprir o meu propósito com você e com a sua descendência, mesmo você vai descobrir que é a descendência, eu deixo de ser Deus. Aí vai ter um hecatombe cósmico. Deus, é como se ele falasse, eu me morro. Eu me morro. Deus deixa de ser Deus. Mas ele não precisava fazer isso. Mas como diz o texto, é para mostrar mais firmemente. Porque se alguém chegar e dizer assim, não, isso é Antigo Testamento. Não, firmemente. Firmemente. Fiel. É imutável. Imutável. Não tem conversa, não tem. Essa é a sua visão, essa é a sua opinião, não tem história. É imutável. Imutável, o que é imutável? É imutável. Não tem outra interpretação para imutável. E ele anuncia, vai ver lá o texto, se não me engano, é de Gênesis capítulo 14 ou 15, que ele está prometendo dar Isaac como filho a ele, né? E está prometendo que ele viesse a tomar as portas dos seus inimigos. O que é tomar as portas dos seus inimigos? Conquistar a terra. Vamos lá. Vamos continuar. O reino foi preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25:34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu pai, entrai na posse do reino que o quê? Pois Está preparado desde a fundação do mundo. Ó, o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Opa, tem que ligar o alerta. Pé, pé, pé. Se é um reino que está ali preparado, não é que iria preparar, já está preparado. Desde o Éden, eu tenho que voltar lá no Éden, para eu saber como que era lá, para eu descobrir como é que é o reino. Porque Deus não criou o homem para pecar, ainda que ele soubesse que ele iria pecar. Mas quando ele terminou tudo aquilo ali, o que ele falou? Isso é muito bom. O que é bom? O reino dele é bom. Porque o reino está preparado lá antes do homem pecar e o homem alcançar o sétimo dia, quando Deus descansou, aquilo era o reino. Você quer saber como é que é o reino? Olha para o Éden. Lá está as características todinhas do reino. Até da morte e ressurreição de Jesus está ali no reino. Você vê Adão, que é chamado de primeiro Adão por Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, Jesus segundo Adão. Adão, ele vem de Deus, Jesus vem de Deus. Adão, ele vem de uma terra virgem, que nenhum homem tinha tocado nessa terra. Maria também era virgem. Deus coloca Adão para pegar um pesado sono. Jesus, ele morre durante 3 dias, 3 noites. Enquanto Adão está dormindo, Deus vai lá e fere Adão do lado e tira a Eva dele. Enquanto Jesus está morto, Jesus é ferido do lado. Sai água e sangue, elementos que purificam e aperfeiçoam a igreja. É o que lava a igreja. Quando Adão levanta, se encontra com a Eva plena, perfeita, preparada para ele. Jesus levantou, não tinha igreja ainda, porque a igreja precisava se tornar plena, perfeita e preparada para ele. E quando estiver plena, perfeita e preparada para ele, é o que Paulo fala lá em Efésios
27, 28. Deixará o homem seu pai e a sua mãe, unir-se-á a sua mulher. Grande é esse mistério. Iniciar a sua mulher, somos uma só carne. Grande é esse mistério. Me refiro, porém, a Cristo e a Igreja. O casamento de Adão com Eva é uma sombra de Cristo e a igreja. E isso está onde? No reino. Quando eles estavam casados, Deus abençoou e mandou eles tomarem conta da terra. Esse era o reino preparado. Certo? Vamos lá, Hebreus 4:3. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, ó, o descanso espiritual. Porque os poderes estão dentro de mim. Conforme Deus tem dito, assim jurei na minha ira, não entrarão, aí já é futuro, ó, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde quando? A fundação do mundo. Desde a fundação do mundo. O reino já está preparado, irmão. Só falta a gente se preparar. Ela está lá assim, ó. Vem. Só falta nós nos prepararmos para esse reino. Só falta nós estarmos prontos para entrar. Porque ele já está preparado há mais de 6.000 anos. Quando ele falou, haja luz, começou. Quando ele descansou, acabou. E aí eu me pecou e agora me preparo para entrar nesse reino que já está preparado. Vamos lá. As fases do mundo, do reino do mundo, ó. Preparado para Adão e Eva. Fundação do mundo. Primeiro de Adão até a queda. Aí o reino já passou para Satanás. Tanto é que ele é chamado de o príncipe desse mundo. E é o mundo que nós vivemos até o dia de hoje. O mundo jaz no maligno. Segundo, né? Da queda até a volta de Jesus. E o terceiro é o mundo vindouro. Presta atenção no que eu estou dizendo. Mundo vindouro. Mundo vindouro. É o reino de Deus. Tem diferença? O que é mundo? O que é mundo, gente? Mundo é o que está ali, ó. Sistema. Lembra que Tiago disse, Tiago 4,4? Todo aquele que se constitui-se amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então o mundo é o sistema, é o pecado, é a Babilônia, é essa globalização infernal que a gente vive hoje. Isso é o mundo. Uma coisa é o mundo, uma outra coisa é o planeta. O planeta não tem a culpa do mundo estar assim. O planeta está lá dela. Algo que foi criado na eternidade passada. O planeta está ali. E em cima do planeta acontece todo o desenrolar da história. Desde Adão até a queda e até o mundo vindouro. Mas a terra é a mesma. Eclesiastes 1, eu faço texto agora aí. Eclesiastes 1,4, né? Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para Sempre. Sempre e sempre. Sabe o que significa a palavra sempre? Exatamente isso que essa palavra está querendo dizer. Forever. Sempre. Forever. Tá? Sempre. É Olam. Sempre. Vamos lá. O reino anunciado desde o princípio. Isaías 46:10. Vamos ler comigo, vamos lá. Que desde o princípio Anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Desde o princípio, ele está anunciando que haveria de acontecer. Olha, Isaías aqui, anos 600 antes de Cristo? Anos 600 antes de Cristo, ele já fala lá no princípio, lá na antiguidade. Então, desde o Éden, desde o princípio, quando Deus criou tudo, ele já está anunciando o Apocalipse. Está lá. Você quer ver o Apocalipse? Lê Gênesis 1:2. Está ali. Está lá em Gênesis 1:2 o Apocalipse. Por quê? Porque ele foi anunciado em mistério. Mistério é algo que você lê, não entende, mas quando Deus revela, o texto parece que ele brota ali naquele momento. E você passa a entender o que está escrito ali. É igual a mensagem que eu preguei no domingo passado, numa Assembleia de Deus lá de São Gonçalo. Aí eu falei lá, né, que tem muitos irmãos que acham que Jesus ele falava por parábolas para as pessoas entenderem melhor.
Não, Jesus falava por parábolas para o pessoal entender. Só que é o contrário. Jesus mesmo disse que para eles, eu falo em parábolas, para que vendo não vejam, ouvindo não ouçam, né? E não compreendam. Mas para vocês não. Para vocês eu explico as parábolas. Eu revelo os mistérios do reino. A parábola, ela existe para o nego não entender mesmo. Né? Agora, quando Jesus ele vai explicar as parábolas, ele chama os discípulos em particular. Em particular, ele vai lá e olha, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então o reino de Deus é um mistério, irmão. Entenda isso. Jesus falou, graças, Pai, te dou, porque ocultaste isso aos grandes e poderosos e revelaste aos pequeninos os mistérios do reino. O reino é um mistério que se Deus não revelar, não adianta ler, não adianta se fazer teologia, não adianta você se formar mestrado, pós-graduado, pós-doutorado, mestre em divindade, porque a Bíblia não é um livro que a pessoa lê e aprende do nada. Se Deus não revelar, nada feito. A Bíblia é um livro espiritual. Certo ou errado? Certo. Isso todos nós cremos. Paulo diz que o homem natural não consegue discernir as coisas do Espírito, porque elas se discernem espiritualmente. Então a palavra de Deus, ela é Espírito e é vida. Por isso o Jô Soares lia, mas não entendia. Não entendia por quê? Porque se Deus não abrir os olhos do entendimento, vai ficar na letra. E aí na letra, cada um tem uma versão diferente. Na letra, cada um tem uma opinião diferente. Na letra, cada um tem uma escola diferente. Agora, no Espírito, como Deus não é bipolar e nem é maluco, ele revela uma coisa só. Amém. Uma coisa só. Quando Jesus voltar, vai acontecer uma coisa só. Não vai acontecer... Agora vai se cumprir a visão X, a visão Y, a visão... Para todo mundo não ser falso profeta. Vai acontecer uma coisa só. Só que esse é um caminho que é um caminho que você tem que ter coragem para falar isso daqui. Você tem que ter coragem, porque você tem que peitar muita gente, porque nego não quer perder, ó. Eu tenho a carteirinha. Já viu aquele... Lembra do Chicanísio, o Bozó? Aqui, ó. Cara crachá. Eu sou da Globo. Eu também na Globo. Tem gente que é assim. Cara crachá. Sou teólogo aqui, ó. Sou teólogo. Né? Só que interessa se for teólogo. Porque se Deus quiser revelar uma criança de 10 anos do seu reino, ele vai revelar. E aí, o que você vai fazer? Vai ter que ouvir a criança de 10 anos. Não é assim que Jeremias falou, Senhor, eu sou uma criança. Não diga eu sou uma criança, não te enviei eu. Não te enviei eu. Amém. Então a gente está saindo, percebe que a gente está saindo do quadrado e partindo para um plano que abrange todo um corpo de Cristo, onde o Espírito é derramado a jovens, a velhos, a homens, a mulheres. E ele, se ele quisesse credenciar o Evangelho, ele chamava os fariseus. Chamava os doutores da lei. Mas quem que ele chamou? Pescador. Gente que não sabia falar direito. Falou da água da vida para uma samaritana. Uma das mensagens mais lindas do Evangelho, a água da vida, foi pregada para uma pessoa só, para uma mulher, e rejeitada de Samaria. Deus, ele não vê crachá. Deus, ele vê um coração sincero. Amém. É assim que ele trabalha. E aí, nós temos que fazer igual o apóstolo Paulo falou, considerando o próximo superior a si mesmo. Amém. Eu sento, eu te ouço, eu aprendo, porque Deus está em você, você medita tanto quanto eu. Mas quando houver a barreira do crachá, a minha denominação, não, a minha escola, aí, meu irmão, você vai estar abrindo uma barreira para que Deus venha revelar para você aquilo que Ele quer. Porque Deus não trabalha só com a sua escola, só com a sua denominação e nem com o seu professor. Existem 7.000 lá fora que Deus também está usando. Certo? Então, olha só. O reino anunciado em mistério para que não seja entendido. 1 Coríntios 2,7. Mas falamos da sabedoria de Deus em Mistério. que estava o quê? Oculta. Oculta. A qual
pré-ordenou. Olha que palavra linda! Pré-ordenou. Nós já vimos isso 2 vezes aqui. Preparado o propósito eterno, Hebreus, né? A imutabilidade do seu propósito. Efésios 3:11, o propósito eterno. E agora, ó, Deus pré-ordenou desde a eternidade. O que ele pré-ordenou na eternidade? O propósito. Para quem? Para nossa glória. Só que isso estava o quê? Oculto. Estava escondido. O que é oculto? Escondido. Tem gente que adora o mistério, né? Ô, mistério. Só que mistério é algo oculto, que ninguém sabe. Como é que eu vou dar amém para algo que eu não sei? Né? Daí esse Paulo fala, como eu vou dar amém para a trombeta que dá um suriri incerto? Né? Então, o mistério é algo que a pessoa não sabe. Está escondido, está oculto. É a pérola de grande valor que Jesus falou. Só que quando revelada, é sabedoria de Deus. Aí ela deixa de ser mistério e passa a ser sabedoria, conhecimento. E nesse mesmo capítulo, se você for ler os versículos embaixo, ele vai dizer, acho que no versículo 8 mesmo, que a palavra de sabedoria, a sabedoria de Deus, ele fala para os maduros, os perfeitos. E aí no capítulo 13 ele começa a dizer, ó, vocês que são carnais, eu alimento vocês com leite. Um novo convertido se alimenta com leite. Agora, o maduro é sabedoria de Deus. Por isso que a gente vive falando. Amém, pregação de fé, show de bola, né? Prega sobre fé mesmo, mas tem gente que só fica falando de fé. O culto da fé, o culto do centro da fé. Esse aqui da fé, hoje da fé, amanhã persevera, que amanhã vai ter fé. Só que fé é leite. O cara faz uma maternidade na igreja do camarada. Crianças espirituais eternas. Eu sempre brinco, né? Quando vai trazer alimento sólido, é leite em pó. Né? Mas não sai do leite. Só que o leite é para criança. Preste atenção no que Paulo fala em Hebreus capítulo 6. Leite. Chega uma hora que eu tenho que parar. Não é que eu vou deixar de aprender sobre a fé. Porque a fé já está consolidada no meu coração. Se você me ensinar sobre a fé, que conversa é essa? De vez em quando, se Deus permitir, que é o que Paulo fala, eu vou lá e falo de novo. Mas não é algo que eu vou ter que te ensinar sobre a fé. Um cristão tem 10 anos de igreja. Não aprendeu ainda, então é criança. Agora, sabedoria de Deus é mistério que é alimento sólido. Só que para eu aprender, eu tenho que dobrar meu joelho, eu vou ter que pedir revelação de Deus, e eu vou ter que gastar tempo estudando a palavra. E aí ninguém já quer pegar o esboço pronto, um book baratinho, 4 vezes de R$50, você pega todas as mensagens, 365 mensagens por ano. Tudo pronto, esboço, tudo prontinho para você. Então tem gente que copia a mensagem do outro, ouve mensagem, né, de pastor e copia o esboço todinho ali. Mas ele mesmo não quer dobrar o joelho e pedir a Deus revelação, porque isso aí custa, tem que ficar meditando. E aí são igrejas que vivem de campanha, e que vivem de eventos. Por quê? Porque isso prende a pessoa, já que não tem a palavra de sabedoria, já que não ensina os profetas. Mas isso é culpa das igrejas de hoje? Não, irmão. Isso daí é algo que Deus, ele está começando a trabalhar no corpo de Cristo, porque ele está trazendo nos dias de hoje o evangelho eterno. Todos nós já vivemos debaixo disso. Eu já fui de igreja assim e fazia campanha também. Estava lá nas campanhas de oração, tudo bem, mas nas campanhas de bênção, campanha da vitória. Só que um dia ele falou para mim assim, ó, Igor, você quer ficar na campanha ou você quer entrar nas águas mais profundas da minha presença? Eu falei, não, eu quero entrar nas águas mais profundas. Então vem. E aí nas águas mais profundas, Deus me levou a Ezequiel. Nas águas mais profundas eu conheci Zacarias. Nas águas mais profundas eu conheci Isaías. Nas águas mais profundas eu conheci os pequenos profetas. Nas águas mais profundas eu conheci os mistérios do Apocalipse. Amém. Nas águas mais profundas eu conheci o coração de Deus, o propósito eterno dele. Ele não tem só fé para mim. A fé é o começo, é o início da caminhada cristã. Mas ele tem para mim uma caminhada sobremodo excelente de conhecimento. Como diz Paulo, até que todos cheguemos ao pleno conhecimento. Glória a Deus. Ao pleno conhecimento.
E eu quero, o nosso propósito aqui é levar você, como eu disse no início, a amar os profetas, a amar a palavra, a amar a escatologia. Porque quando nós conhecemos os mistérios do reino, olha isso, mistérios do reino, mistérios do Apocalipse. O reino é o reino que está vindo. E onde é que eu leio o reino que está vindo? Em Apocalipse dos profetas. Mistérios do reino é mistérios da escatologia. Que ele não revela aos poderosos, aos grandes, mas ele revela aos humildes. Aos humildes, aqueles que ninguém dá nada. Eu até brinco, né? Poderá vir coisa boa lá do São Gonçalo, no Rio de Janeiro? Poderá vir coisa boa de lá? Vamos ler. Ó, o Evangelho do Reino de Deus e o mistério de Jesus, Lucas 4:43. Ele, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o Evangelho do Reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que fui enviado. Então Jesus foi enviado para anunciar o Evangelho do Reino de Deus. Porque o reino é do Pai que deu para o Filho. São dos dois, na verdade. Então, qual foi o propósito para o qual Jesus veio? Ele veio para curar? Show de bola. Ele veio para libertar os cativos? Expulsar os demônios? Amém. Só que isso é que a gente estava conversando ontem com o pastor Pedro. Isso aí é o pronto-socorro. É aquele pronto-socorro que a pessoa vai lá e pega uma pessoa machucada, doente, bom samaritano. É o pronto-socorro. Só que o pronto-socorro não é para a vida toda. Uma hora você tem que sair do hospital. Você concorda comigo? Você vai viver a sua vida. Você vai voltar a trabalhar, vai voltar a estudar, vai voltar para a sua família, vai voltar a sua vida de adulto. Uma vez que você saiu do pronto-socorro, que é o evangelismo, a consolidação, conhecer a fé, conhecer a ressurreição dos mortos, juízo eterno, imposição de mãos, doutrina dos batismos, arrependimento de obras mortas. Agora eu preciso avançar. Vambora. E aí é que entra o Evangelho do Reino. Aí é que entra as palavras inefáveis, sublimes do Reino de Deus. Que o escritor de Hebreus vai falar lá para eles, que vocês não estão aptos para ouvir. Por que vocês não estão aptos para ouvir isso? Porque vocês são negligentes. Já pelo tempo decorrido, já eram para ser adultos, mas há necessidade de que se volte aos primeiros rudimentos da fé. E aí é toda hora leite. Para novo convertido, eu já falei, é obrigatório dar leite, tem que dar mesmo. Toda criança recém-nascida deve arder o desejar o leite racional. Mas só que eu não vou ficar toda a vida de leite, uma hora tem que ter carne. E aí a carne é onde entra a ordem de Melquisedeque. É onde entra, né, os mistérios do reino de Deus. Mas isso é que Paulo fala, para os perfeitos, para os maduros, aqueles que alcançaram a maturidade espiritual. Mateus 6, 9 e 10. Leia comigo, vamos lá. Portanto, Vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Você reparou no seguinte? O primeiro pedido de Jesus, o que ele fez? Venha o teu reino. Ele falou assim, ó: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Está dizendo, né? Nós precisamos santificar o teu nome com a nossa vida. Agora eu vou te pedir uma coisa: venha o teu reino. Foi o primeiro pedido dele na oração. Ele nos ensinou a orar assim. Olha, você vai orar ao Pai que está lá no céu, santifica o nome dele por meio da sua vida, e a primeira coisa que você vai pedir é o reino dele. Para quê? Para que venha. Para que venha o reino. E aí ele vai dizer o seguinte, ó: faça-se a tua vontade, assim aonde? Na terra. Como no céu. Na terra, como no céu. A vontade de Deus é feita hoje aqui na terra? Não. Sim ou não? Não. Parcialmente. Não. Parcialmente, mas não é isso, porque lá no céu é 100%. Né? Você já fez a vontade aqui na terra? Como é? Como é? Integral. Feito lá no céu. Como é feito no céu? E a vontade no céu é feita 100%. Aqui hoje não é.
Mas a vontade de Deus e do Filho e do Pai que inspirou o Filho a orar assim, é que seja feita aqui na terra, como hoje é feita lá no céu. Vamos lá. A evangelização por meio do reino, Atos 8:12. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo. Olha aí, ó. Evangelho do reino, né? Evangelizava por meio do reino e do nome de Jesus. Na mensagem dos apóstolos, você via ali duas mensagens. Reino e Jesus. Reino e Jesus. Jesus, santidade, amor, fé, comunhão, perdão, salvação. Mas o que? Amor, né? Santidade, arrependimento dos pecados. Olha quanta coisa tem na mensagem de Jesus. Cura, tem cura, libertação. Só que não é só Jesus, é Jesus e o reino. Aí no reino tem o quê? Aí tem um monte de coisa que você vai aprender aqui no seminário. Alguns você já aprendeu. Então são duas mensagens que se ensina. Jesus, arrependimento. Jesus, a porta. Jesus, a chave que abre e ninguém fecha. Jesus, o Salvador, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E o reino que está por vir. O reino que está chegando. Atos 19:8. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao Deus. 3 meses só ensinando o reino. A gente vai ensinar 3 dias. 3 dias. Aí vai passar a bola para todos os pastores ali. Vai dar continuidade. Mas Paulo ficou 3 meses ensinando sobre o reino. Para você ver que tem assunto aí. Tem assunto. Tem assunto. Ó, Atos 28:23. Havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição de testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, olha, reino de Deus, Jesus, tá? Tanto pela lei de Moisés como pelos Profetas. Então eu posso ensinar Jesus dentro da lei dos profetas? Posso, claro que eu posso. Está tudo lá. De manhã até a tarde vai acontecer Oi? amanhã, né? Isso aí vai se cumprir amanhã. Amanhã a gente vai ficar de à tarde, vai ficar de manhã até a tarde. Isso vai se cumprir amanhã com a gente aqui. Vai ficar de manhã até a tarde. Falando acerca do reino de Jesus, pela lei de Moisés, até os profetas. Tá? Pelos profetas. Reino de Deus e Jesus. Reino de Deus e Jesus. Atos 28, 30 e 31. Por 2 anos, olha só, gente, 2 anos. Você acha que não tem assunto, não? Tá? Permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos os que procuravam, pregando o reino de Deus. E com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Vocês estão percebendo que são 2 mensagens aqui? Não pode ser só reino. Vou ficar falando agora só de escatologia. Agora é só escatologia. Não, está errado. É reino e é Jesus. E também é errado ficar falando só de Jesus. É Jesus e o reino. Porque Jesus é rei de um reino. Ele não é rei de algo solto. Ele é rei de um reino. Então você tem que ensinar Jesus e o reino desse Jesus. Como é que funciona esse reino dele? Não existe reino sem rei. Não existe um reino sem reino, não existe rei sem reino. E também não existe... Pode passar aí, ó. Já vou falar das 4 dimensões, né? O reino sem território. Vamos lá. Ó, o Evangelho do Reino de Deus e o ministério de Jesus. Já li esse texto, pai, acho que você voltou. Voltei. Vai. Foi não. Ó, Apocalipse 5, 9 e 10. Isso aqui é o cumprimento. Tá? É o cumprimento do que foi feito em um propósito lá na eternidade passada. Olha só. Vamos ler comigo, vamos lá, todo mundo junto, ó. Entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que repete ali, é de toda a tribo, língua, povo e nação.
e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Sobre a... terra. Olha aqui. Reino. E por que é reino? Porque tem reis. Certo? Não é só Jesus que é o rei. Ele é rei de reis. Ele é senhor de senhores. E ele reinarão aonde? Sobre a terra. Lembra a terra lá no princípio? A terra no princípio, a terra na promessa e a terra em Apocalipse. Em todo o tempo. Ah, mas também tem céu lá. Céu está também lá em Gênesis. Céu está também no propósito, né? Mas céu está também em Apocalipse. Sim, por isso é novo céu, nova terra. Já está certo, beleza. É novo céu, nova terra. Tá? Vamos lá. O território do reino de Deus. Gênesis 1, 28. Já é outra. Acho que aqui é o 2, né? Já está o 2 aqui. Beleza, vamos lá. Deixa eu finalizar aqui essa primeira parte. Eu disse que são 3 aulas em uma. Certo? Então a primeira aula foi sobre a história da igreja. A segunda aula foi falando sobre o reino de Deus. E você viu em poucos versículos, porque tem mais. Na apostila você vê mais versos que a gente mostra para vocês. Só no Novo Testamento são mais de 128 versículos falando sobre o reino. Reino, escrito reino mesmo. Tá? E agora a gente vai estudar as 4 dimensões do reino, que é o nome do nosso seminário, que são as 4 dimensões. E as 4 dimensões do reino, ele é constituído de rei, governo, povo e território. Os slides continuam. Continua. Né? Volta lá naquele versículo para a gente poder ler lá. Isso. Aí mesmo. Por que é rei, governo, povo e território? Foi você que criou isso? Não, gente. Isso é didática. Para você entender como que funciona o reino. Isso é só didática. Mas é uma didática correta. E você vai ver como que é essa didática correta. Então, olha só. O território do reino de Deus. Né? Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou. Vamos lá, gente, comigo, olha só. Gênesis agora, de novo, em Mistérios do Reino. Ó, e Deus Os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Amém. Lembra que eu falei que Gênesis tem mistérios ocultos? Tem, né? Lembra que eu disse que Adão, se ele não pecasse, ele iria encher toda a terra e Deus viria habitar com os homens? Que é o que está lá em Apocalipse 21, Deus habitando com os homens. Está na Bíblia, não está escrito isso? Então, isso aqui é o reino. Isso aqui é reino. Quem é, eu já falei, né? Rei, governo, povo e território. Quem é o rei aqui nesse texto? Quem consegue identificar? Deus. Deus, você concorda? Deus? Deus é o rei, né? Ninguém tem dúvida disso, né? Vocês não têm dúvida, vocês têm vergonha de falar. Diferente. Ó, os abençoou. Cadê Adão e Eva aí? Os, né? Os abençoados. E esse é qual a dimensão do reino? Governo. E ele disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Opa! Essa aí é a 4ª dimensão do reino, que é chamado de território. É o palco de toda a história da humanidade. Começa ali e termina ali. E eterniza ali. Tá? E o quê? Lê, continua lendo, ó. Encher a terra é? Sujeitar. Sujeitar quem? Os filhos que multiplicou. Então quem seria a matriarca e o patriarca de toda a humanidade? Adão e Eva. E Adão e Eva iam pegar os seus filhos e todos estariam sujeitos a Adão e Eva. Quando Deus olhou isso, ele falou: é isso aqui que eu quero. Isso aqui é meu reino. O meu reino é isso aqui. É onde tem um rei que vai reinar. É onde tem uma igreja que vai governar.
é onde tem povos e nações que vão se submeter a essa igreja e tudo isso na terra. Está lá. Lembra que o reino está preparado desde a fundação do mundo? Isso aqui é o reino. Isso aqui é o que Paulo disse, grande é esse mistério, me refiro a Cristo e a igreja. Então a gente vai ter que identificar, é amanhã, quem está incumbido de dar essa aula sou eu. Era o pastor Damaso falou, não, você vai dar essa aula agora. Né? Nós vamos falar sobre essas nações. Não se atrevam. Né? Porque a igreja hoje, o que ela conhece? Ela conhece o rei, ela conhece o governo, que é a igreja, mas ela desconhece as nações. Deixa eu confrontar você um pouco. A igreja ensina que só quem é igreja vai ser salvo, quem não é está condenado. E não é isso que a Bíblia diz. Não é isso que a Bíblia diz. E a gente vai falar sobre isso amanhã. Tá? Por exemplo, só para dar uma... para você ir para casa meditando. Não, um spoilerzinho. E voltar amanhã. Marcos fala assim, em Marcos 16, quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê, já está condenado. E as crianças que foram abortadas, elas não creram em Jesus. Vão para o inferno? E os índios que nunca ouviram do Evangelho, vão para o inferno? Eles não creram, nem foram batizados. Eles precisam entender esse texto. E a Bíblia dá resposta para isso que eu acabei de falar agora. Amém. E nunca ouviram, né? Nunca ouviram. Tem gente que nunca ouviu, até hoje nunca ouviu. Os aborígenes. A gente precisa ter uma resposta. Agora, para ser a igreja tem que nascer de novo, você concorda comigo? Amém. É por isso que lá você vê povos e você vê a igreja no reino dele. Esse é o reino que nós temos que anunciar. E amanhã a gente vai aprender mais sobre isso. Hoje você só vai ver as dimensões. Hoje você só vai ver as dimensões. Amanhã a gente vai entrar nos detalhes das dimensões. Começando pelo território, depois pela criação. O pastor Damaso vai falar sobre os filhos de Deus, o governo. E o pastor Pedro vai dar detalhes de como que vai ser esse reino. A gente vai passear no reino, como se estivéssemos lá, fazendo um avanço lá no reino. Então, Glória a esse Deus. versículo de Gênesis, Adão e Eva seria Jesus e a igreja. Isso. Os peixes e o mar seriam as nações? Não, os filhos dele. Os peixes dominam. Dominar sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar e sobre todo animal que rasteja. Sobre os homens, sujeitem. Os filhos dele é sujeito. Sujeitar eles a Deus. Porque o filho está implícito no texto. Não tem a palavra filhos aí. É. Então, Ó, encher a terra Encher a terra de de filhos. O encher a terra, ou seja, você vai encher, encheu, sujeito agora. Aí sobre os animais já é outra parte. Pastor Igor, tem 13 versículos, tá? Tem? Não, a gente vai correr. Eu falei que 20 minutos termina. Só 13 versículos ainda para falar. Vamos lá, 9h35. Aguenta mais 20 minutos? Amém? Alguém trabalha amanhã de manhã? Mais meia hora. Não? Vai meia hora. Então demorou. Vamos lá. É o reino. Ó, gente, eu passei 8 horas no ônibus. Vou falar igual o Pedro, não fica apertando, não. Vai meia hora. Meia hora. Mais meia hora. 8 horas no ônibus. Vamos lá, ó. Rei, Deus, ele abençoa, governo, né, que é Adão e Eva, sujeita ali os seus filhos, né, que são os povos, e sobre a terra. É importante você entender isso, porque você vai ler a Bíblia de outra maneira agora. Porque antes você via a Bíblia assim. Tudo bem que tem parábolas que às vezes citam só dois, tipo joio e o trigo. Né? Tem parábolas que falam de 2, mas tem parábolas que falam de 3. Igual aquela parábola das minas, reinará sobre 10 cidades, né? Sobre 8 cidades. Então, as parábolas, tem momentos que fala só de dois tipos de salvação, mas tem momentos que fala sobre 3 tipos de pessoas, os condenados, a igreja e as nações. Cada parábola tem o seu ensino ali próprio. Vamos avançar aí. Frisa as 4. Ainda não falou das 4 dimensões. Ah, beleza, então olha só. Frisa ela. Fazer o povo falar. Vamos fazer o seguinte. Eu vou falar assim, Deus, aí você fala a dimensão que ela é. Beleza? Deus. Rei. O governo. Aliás, o governo não, eu estou falando, né? Adão e Eva. Governo. Os povos, os filhos de Adão e Eva. As nações. Povos. Os povos, ou o governo, né? Não.
Não, povos. Os povos, né? O governo é exterior. Peraí, não me corrige não. Não me corrige não. Vamos de novo, todo mundo de novo, vamos lá. Ó, vamos lá, de novo, respirar. Calma. Falou de tempo que tá acabando, aí faz isso com o profeta, tá vendo? Tava indo tão bem. Ainda foi apressar o horário aí, tem gente chegando agora ainda, eu vou repetir tudo que eu falei. Não vou repetir não. Não me apressa não, me apressa não. Vamos lá, ó. Eu vou falar o que está escrito ali, você vai dizer qual é a dimensão, certo? Deus. Rei. Adão e Eva. Governo. Os filhos de Adão e Eva. Povo. E a terra é o... Território. Pegou aí? Sim. Rei, governo, povo e território. Repete. Rei, Rei. governo, Povo. povo e território. Não esqueça disso. Essa é a estrutura do reino de Deus. Essas são as 4 dimensões do reino de Deus. E você vai ver isso em toda a Bíblia. Isso é o reino dele. O reino dele é feito dessa forma. Vamos lá. Olha aí, olha como é que a gente vai começar a ler enxergando isso. Ó. Salmo 32, 12 e 14. Vamos ler junto, ó. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens, no lugar da sua morada, observa todos os moradores da terra. Percebeu aqui as 4 dimensões? Tá ali, né? Umzinho que é o rei, o 2 que é o povo, tá bem na ordem ali direitinho, né? Porque escolheu. Né? O povo que ele escolheu, o 3 os filhos dos homens, que aí é que a gente chama de povo, nação, né? Os que se sujeitam à igreja, e o 4 é a terra, que é um território. Certo? Então preste atenção. Tem gente que olha nesse texto e diz assim, ó, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, pronto. Só que o texto não acaba ali. Texto sem contexto é pretexto para heresia. Você tem que ler o contexto. Ó, feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo. E o povo. Que tipo de povo é esse? O povo que ele escolheu. Quem ele escolheu para a sua herança? A igreja. Nós somos a herança dele. Certo? Que ele escolheu para a sua herança. Então nós temos ali Deus, que é o rei, o povo que ele escolheu. Aí está dizendo o povo, mas está mostrando que tipo de povo que é. Tá? Que é o que ele escolheu antes da fundação do mundo, que é a igreja. Filho dos homens, aí já está fazendo uma distinção entre o povo dele e o restante da humanidade. Tá? E o 4 que é a terra. 4 dimensões aqui. Às vezes você vai ver 2, às vezes 3, tá? E às vezes 4. Na maioria das vezes, quando fala do reino, no reino milenar, no reino eterno, são 4. Como esse texto de Daniel 7:27. Vamos ler? Ó. O reino e o domínio e a majestade dos reinos, debaixo de todo o céu, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Onde é que está o território aqui nesse texto? Debaixo do céu. Debaixo do céu. Claro, o que tem debaixo do céu? A terra. Tá? Quem é o governo aí nesse texto? O povo dos santos. Por que é o povo dos santos? Porque é o povo de Deus. É o povo escolhido. Povo dos santos do Altíssimo. E o seu reino, olha aí o reino aí, tá vendo? Esse texto fala de reino. E o seu reino será reino eterno. E onde é que está as nações aí? Todos os domínios servirão. Todos os domínios servirão. Você vê o povo dos santos e você vê todos os domínios, todas as autoridades, todos os reis da terra, que passarão a ser súditos no reino de Deus. Isto é reino. O texto mesmo diz que isso é reino. Não sou eu que estou dizendo. Isso não é interpretação. Isso é a leitura plena, límpida ali. Que essa configuração aqui, que estava lá no Éden, que a gente acabou de ver, isso é reino. Por isso que o reino está preparado desde a fundação do mundo. Ó, 2 Reis 19:15. Vamos ler. E orou perante o Senhor, dizendo: ó Senhor Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reis da terra. Tu fizeste os céus e a terra.
Onde é que está aqui o rei? Senhor. O governo? Israel. As nações? E o território? Perfeito? Sim. Né? Israel simbolizando ali a igreja, todos os reinos da terra, as nações, e a terra aparece ali. Ah, mas eu vi o céu ali também aparecendo. A gente vai falar sobre isso mais na frente, fica tranquilo. Vamos lá, vamos para outro slide. Salmo 47, versículo 3 e 4. Vamos ler juntos. Olha que texto lindo esse, vamos ler, olha só. Ele Submeteu os povos e pôs sobre os nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem ele ama. Olha aí o reino. Isso aconteceu em algum momento com o povo de Israel? Isso aconteceu com a igreja hoje? Mas um dia vai ter que acontecer, que isso aqui é profecia. Isso é profecia. Ele vai nos submeter os povos. E ele colocará as nações debaixo dos nossos pés. Não é que a gente vai ficar humilhando o piso, não. É que eles estarão debaixo da nossa autoridade. É uma expressão daquela época. Tá? Ele escolheu a nossa herança. Qual é a nossa herança? As nações. Pede-me, e eu te darei as nações por herança. Lembra que Tiago disse que Deus escolheu os pobres desse mundo para serem ricos da fé e herdeiros de um reino? Que ele prometeu. Olha aqui a promessa aí, ó. A herança do reino. Ter as nações como herança. No reino. Não sabia disso, né? Eu sei que você não sabia. Né? Se você souber, vou falar assim, glória a Deus. Deus está revelando para várias pessoas. Né? Bom, Daniel 7:27 nós já lemos. Vamos ler Salmo 111, versículo 6. Ó. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe A herança das nações. Qual é a sua herança? Nações. A sua herança são as nações. O que você vai herdar do reino? Nações. O que são nações? São pessoas. Seres humanos. Vão estar debaixo da sua autoridade no reino dele. Por isso que ele sempre fala que você precisa aprender a amar hoje. Porque o reino dele vai ser um reino de amor. E Deus não vai dar nenhuma nação para você reinar se você não sabe amar. Tá vendo aí que o negócio não é só aceitar Jesus para ser salvo? O negócio é mais embaixo. A gente precisa amadurecer para entender o nosso chamado. Para entender o nosso propósito. Repetiu, né? Do evento não tem problema não. Vamos ler Isaías 61:9. Olha só. A sua posteridade, você vai entender amanhã o que é a posteridade, a descendência, né? Será conhecida entre as Nações. e os seus descendentes no meio dos todos quanto os virem, os reconhecerão como o quê? Família bendita do Senhor. Quando esse texto aqui é de milênio, tá? É de milênio. Por isso que eu leio os profetas, fica atento com os profetas. Quando o reino de Deus vier, as nações vão olhar para a igreja e vão dizer: essa aqui é a família abençoada do Senhor. Aleluia. Essa é a família abençoada do Senhor. Amém. Glória a Deus. E eles reconhecerão. Reconhecerão por quê? Porque nós estaremos tomados da glória do Senhor. Glória a Deus. Estaremos andando semelhante a Jesus. Amém. Eles vão ver Cristo em nós e vão dizer: esse aí é aquele semelhante ao rei de toda a terra. Esse é abençoado. Amém. Esse aí é abençoado. Glorificado. Isso não é maravilhoso? Por Aleluia. isso que Paulo falou: preparado lá na eternidade para a nossa glória. Para a nossa, porque nós fazemos parte deste propósito. Quando o pai fez o propósito, ele pensou em mim. Ele falou: ó, esse camarada aqui, eu vou querer que ele reflita a glória do meu filho nele. Amanhã a gente vai falar mais sobre isso. Salmo 2:9. Pede-me, e eu te darei o quê? As nações por herança. E as extremidades da território aí, ó. Possua o quê? Opa! Com vara de ferro. E as despedaçarás como um vaso de oleiro. Pede-me. Pede-me as nações como herança. Senhor, eu quero nações. Não é missão, não. Isso aqui não é texto de missão, não.
Para com isso. Pessoal, eu fiz missiologia. Adoro pegar esses textos aí. Eu quero conquistar o Bangladesh. Pede-me da lei da segurança. Esse texto é profético. Tanto é profético que ele é replicado em Apocalipse 2, 26 e 27. É ao que vencer. Ao vencedor, o que completar a tua carreira, o que não negar a minha fé, o que perseverar até o fim, quando vier a terra e encontrar fé nele, continua o texto, vamos lá. Que guardar Até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com Cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fosse objeto de barro. é o mesmo texto de Salmos. É o mesmo texto. E Jesus, ao revelar isso para João, vai usar esse texto de Salmos para dizer: essa promessa aqui de herdar as nações é lá quando eu vier. É para quem vencer. É na minha vinda. É na minha vinda que eu vou dar as nações e vocês vão tomar a posse da terra. Está escrito ou não está? A gente acabou de ler agora. Está na sua versão. Qualquer versão que você pegar vai estar escrito isso aí. Qualquer versão. Na minha, na sua Bíblia. Olha aqui. Gênesis 27, 26 e 29. Então lhe disse Isaac, seu pai: chega-te, falando para Jacó, e dá-me um beijo, meu filho. Ele se chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele, o abençoou e disse: eis que o cheiro de meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Deus te deu do orvalho do céu e da exuberância da terra, e fartura de trigo e de mosto. E mais o que está escrito ali? Círculos de povos e nações cheguem em si. Isso aconteceu com Jacó? Não. Jacó. O cara serviu 14 anos lá com Labão, pelo amor de Deus. Mas isso é uma profecia. Isso vai acontecer. Sim. Isso vai acontecer. E quando que vai acontecer? Na ressurreição. Quando ele ressuscitar, as nações vão servir a ele e as nações irão reverenciá-lo. Família bendita do Senhor. Família bendita do Senhor. Isso é uma profecia. Se isso não se cumprir, aí a Bíblia isso aí foi um falso profeta. Isaac foi um falso profeta. Isso tem que acontecer na vida. Irineu de Leão, ele vai citar esse verso, eu tirei lá esse verso, lendo Irineu de Leão, discípulo de Policarpo, que foi discípulo do apóstolo João, é que eu olhei e disse: nossa, nunca tinha tentado para isso, aprendi com ele. E ele fala: isso não aconteceu na sua vida, mas acontecerá nos dias do reino. Acontecerá nos dias do reino. Então você veja que a igreja primitiva cria dessa forma. Um pai da igreja pega esse texto e fala que isso vai acontecer nos dias do reino. Vamos lá. Gênesis 9, 25 e 27. E disse: maldito seja Canaã, seja servo dos servos. Seus irmãos, e ajuntou: bendito seja o Senhor, Deus de Sem, Canaã lhe seja servo. E engrandeça a Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, Canaã lhe seja servo. Isso aqui é uma mensagem profética. Envolve, você conhece a história, né, que eles viram o Pai Nu e tal. Mas ele está fazendo uma profecia aqui que vai além. Vai além disso. Por quê? Porque ele está pegando as tendas ali de Sem, está pegando Jafé e está dizendo assim, ó: Jafé são os gentios, Sem são os semitas, são os judeus. Eu vou pegar judeus e gentios e vou fazer com que todos eles fiquem em uma única tenda, em um único tabernáculo. Os dois serão um só. E os outros vão servir. Serão servos. Então, essa profecia aqui não é condenando Canaã, ainda que ele tenha sido amaldiçoado, mas ela perpassa o tempo de Canaã e aponta para um ato profético no reino, aonde você vê dos três, dois que são um só, habitando um único tabernáculo, e o outro que serve os dois. Amém? Amém. Amém? Ó, Lucas 19, 17. Aí o texto que eu citei, né? Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom
porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Aí tem uns que é fiel mais ou menos, 5. Aí tem outro que é um pouquinho menos, aí 2. Né? Já vi gente falando assim, ó. Olha, eu não quero saber se eu vou ser rei, se eu vou reinar sobre 10 cidades. Desde que eu tenho um puxadinho lá no reino, tá tudo certo. Caramba, você mal quer chegar e já quer fazer uma favelinha na Nova Jerusalém? Já quer fazer favela ali? O nego não aprende, né? Não aprende. Deus tem um sacerdócio real, mas nem quer ficar um puxadinho na teia, assim, já quer fazer um morro, né? Lá no Rio é cheio de morro, Morro da Rocinha, Morro do Borel. Eles querem fazer mais comunidades. Quer fazer comunidade, né? Olha, é difícil. A conversão da mente é complicado. Ó, Romanos 8, 19 e 21. A ardente expectativa da criação Aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Você conseguiu chegar aqui 2 dimensões do reino? Um são os filhos de Deus e o outro aguarda a revelação dos filhos de Deus. E essa que aguarda a revelação dos filhos de Deus, ela não está ali sujeita voluntariamente. Não foi ela que pecou lá atrás. Ela nasceu debaixo dessa sujeição. Não voluntariamente. E por isso está sujeita à vaidade. E ela, quando os filhos de Deus se revelarem, quando os filhos de Deus aparecerem, essa criação, essa outra dimensão do reino, será redimida do cativeiro da corrupção. Aí eu pergunto, corrupção é pecado. Os animais não têm pecado. Ovelha tem pecado? Não. Então, quem são esses seres que estão na corrupção? Os seres humanos. E qual é a solução para eles? A revelação dos filhos de Deus. Quando os filhos de Deus se revelarem, entrarem nessa liberdade da glória, então a criação vai ver nos filhos de Deus a libertação. Como que isso dará? Como é que é isso? O que você está querendo dizer com isso? Me explica mais. Amanhã a gente vai explicar mais sobre isso. Tem uma aula que fala só sobre isso daí. Explicando esses textos aí. A revelação dos filhos de Deus. Um texto para você dormir em paz. João capítulo 17. Para que todos sejam um. Assim como eu e o Pai somos um. Para que eles sejam um em nós. Para que sejamos perfeitos em unidade. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Quando que a criação será liberta? Quando a igreja for uma com o Pai e com o Filho em perfeita unidade no Espírito. Todos nós. Se o mundo hoje não crê em Jesus, é porque isso não acontece hoje. Mas vai acontecer. Amém. Vai acontecer. E a mente vai... É um estudo maravilhoso, gente. Não perca amanhã. Esse estudo fala de nós. Fala de nós. Qual o nosso propósito aqui na Terra? Para que Deus tem um propósito para você aqui na Terra? Não é só para te salvar. Você nasceu com um propósito. E você precisa entrar nesse propósito. Amém. E é por isso que Deus está revelando essa palavra hoje. Nessa geração. Porque eu creio que nós somos a geração que vai trazer o reino de Deus. Glória a Deus. Tem mais texto aí? Pronto. É hora de amanhã. O território do reino de Deus. 10 horas da manhã vamos estar aqui. Firmes e fortes. Pastor Márcio vai estar ministrando. Você vai aprender muita coisa. Revelação. Receba aí, irmão. Amém. Ó, é leite, hein? É leite.